A trama mostra duas irmãs viajando com a mãe para a casa de sua tia. Elas não se dão bem entre si. Beth, Emilia Jones, é reclusa e sonha em ser escritora. Vera, Taylor Hickson, está de saco cheio de sua família. Ao chegar na casa, elas são atacadas por dois estranhos que anteriormente viram na estrada. Se a premissa parece corrida e sem nexo, é porque ela é mesmo. O filme sequer desenvolve as personalidades e motivações dos personagens. E em momento algum, volta para corrigir esse erro, mesmo tentando ressaltar o emocional das garotas e a brutalidade dos inimigos como pontos principais do conflito. Ter protagonistas e vilões rasos traz consequências. Após a violenta cena de invasão domiciliar, a trama avança para a vida adulta de Beth, Crystal Reed, que agora é uma escritora de sucesso, casada e com um filho, mas que ainda é perseguida pelo trauma de ter visto sua família sendo agredida. Assim, Ghostland vira um conto de fantasmas, onde Beth passa a misturar a realidade com os horrores do passado. Isso deixa a sensação de que o longa talvez tenha algo a dizer, até que é revelado que a garota, na verdade, continua presa pelos invasores e apenas está usando sua imaginação como forma de escapismo. Quase meia hora é desperdiçada com esse sonho de pouca relevância e não há tensão além de sustos baratos e previsíveis. É uma tentativa de plot twist ofensiva e o roteiro literalmente tira um momento para explicar ao espectador o que realmente aconteceu com a menina através de diálogos que duvidam da capacidade do público. Essa inconsistência de tom, alternando aleatoriamente entre terror de fantasmas e suspense de invasão doméstica, revela um filme que não tem ideia do que quer fazer ou contar. Isso também se reflete na estética, que até emplaca algumas boas cenas, mas que no geral é composta por fotografia genérica e sem graça. A Casa do Medo pode ser confundido com qualquer terror de qualidade duvidosa feito na última década. No filme escrito e dirigido pelo francês Pascal Laugier, o mesmo de joias raras como Mártires, 2008, e O Homem das Sombras, 2012, as protagonistas são Pauline, a cantora Mylène Farmer, e suas duas filhas, a expansiva Vera Taylor Hickson, de Deadpool, 2016, e a introspectiva Beth, Emilia Jones, de No Topo do Poder, 2015, que se mudam para a velha casa de uma parente recém-falecida. Exatamente no dia em que chegam, quando ainda estão com a porta da frente aberta para descarregar as coisas, uma van estaciona em frente. De lá sai um homem gigantesco, praticamente um ogro, que sem falar nem nada, invade o lugar e decide atacá-las até a morte. O ódio pelo simples fato de serem mulheres fica logo evidente. O objetivo dele é reduzi-las a nada, a ponto de transformá-las em bonecas inanimadas, que não apenas deixam de representar uma ameaça, como também se tornam algo com o que ele pode brincar. No seu encalço está um travesti de voz soturna que parece ser o único capaz de domá-lo. Melhor não resistir, assim ele acaba mais rápido, alerta para uma das vítimas. Mais de uma década se passa, e agora Beth, Crystal Reed de amor. A toda prova, 2011, é uma bem casada, com um marido amoroso e um filho pequeno, e bem-sucedida escritora de livros de terror, que está prestes a lançar seu mais aguardado volume, justamente aquele que narra o tal incidente que teria lhe acontecido tanto tempo atrás. Ela, aparentemente, não apenas superou o ocorrido, como também fez da escrita uma terapia que a ajudou a enfrentar esses fantasmas no armário. Sua irmã, no entanto, vive situação oposta. O trauma daquela noite fatídica segue com ela até hoje, e apenas a mãe consegue mantê-la razoavelmente calma. Beth foi embora, construiu sua vida longe de tudo aquilo. As outras duas, no entanto, seguem presas no mesmo cenário da maior desgraça das suas vidas. Qual a razão de terem ficado para trás? Não saíram de lá porque não quiseram, ou simplesmente porque não lhes era permitido.
Bom, se já não ficou bastante óbvio o que está acontecendo, lembre-se, em uma terra de fantasmas, nem sempre se pode acreditar naquilo que se vê. Assim que Beth retorna à casa materna para um encontro familiar, tudo fica bastante claro. Não há mistério, nem suspense. A mesma noite passa a ser revivida vez após outra. Como se recuperar de um evento trágico, se o mesmo nunca chega ao fim? Esse parece ser o maior desafio da protagonista. No entanto, para o realizador, o que se percebe é apenas o uso desse fiapo de roteiro como meio para destilar toda a sua misoginia e preconceito. A Casa do Medo, incidente em Ghostland, nada mais é do que uma sessão de quase 2 horas de tortura ininterrupta, com mulheres apanhando, sendo violentadas e sofrendo além da conta, sem nenhuma razão aparente, além do prazer sádico daqueles que as assistem. Para completar, os culpados por tamanha bestialidade são um deficiente mental e um transexual, 2 minorias que merecem respeito e atenção, mas que aqui servem apenas como bode expiatório. É visível a intenção do realizador em dotar seu filme de uma reviravolta ao melhor estilo M. Night Shyamalan. Laugier, no entanto, não possui nem competência para criar algo à altura daquele no qual se espelha, muito menos originalidade para pensar em algo diferente. A tal mudança de rumo que propõe é antecipada a quilômetros de distância, e nada parece ser mais óbvio do que aquilo que está tentando emular, evidentemente sem efeito. Sem provocar sustos nem medo, toda a emoção que consegue obter é a repulsa, seja pelas atrocidades que expõe em cena, seja pela ineficácia em se manter minimamente dentro dos padrões mais convencionais do gênero ao qual se dedica. Além disso, menospreza a perspicácia da audiência, fazendo questão em explicar didaticamente cada um dos seus passos, de forma expositiva e redundante. Enfim, um desastre descarrilhado que merece não apenas o desprezo, mas também o protesto e a rejeição. O desenvolvimento do roteiro e dos personagens também possuem absurdos. No prólogo, são exibidas divergências entre Beth e Vera em relação às preferências da mãe e do interesse de Beth por histórias de terror, porém, não é dada a esses arcos uma função dramática. Poderiam, inclusive, ser retirados sem prejuízos. Há também o clássico clichê de ouvir um barulho e ir investigar o que é no escuro e situações que brincam com a inteligência do público, como o fato de Pauline e Vera ainda morarem na mesma casa onde quase foram assassinadas, a estranha relação de predileção da mãe por Beth, que negligencia sua outra filha, a decisão de deixar Vera presa no porão, enquanto sofre com alucinações, e sua capacidade incrível de conseguir sair de ambientes fechados sem a chave. Nem sequer o terror é construído de maneira constante e alguns bons elementos são prejudicados pelos excessos do absurdo. Em muitas ocasiões, ele depende de jump scares batidos, simples e previsíveis que nada assustam, e de seus vilões, rasos e caricaturais desprovidos de qualquer mínima camada interessante. O homem e a mulher invasores são apenas figuras monstruosas que emitem grunhidos e sussurros ameaçadores e têm uma fascinação doentia por bonecas e fantoches aterradores. Esses mesmos brinquedos são enquadrados para criar uma atmosfera de perturbação e tensão, compatíveis com o eficiente design da casa, marcado por animais empalhados nas paredes, mobílias antigas de cores apagadas pelo tempo e pelas já referidas bonecas. Entretanto, falta ao filme uma identidade mais sólida para construir seu horror. O medo pretendido também não é alcançado devido ao desperdício da ambientação proporcionada pela casa, que é diminuída pelos sustos facilmente antecipados, e por uma iluminação demasiadamente escura para se compreender as cenas. Além disso, a montagem também tem sua dose de responsabilidade na confusão que se instala a partir do segundo ato,
já que não se torna mais possível discernir o que acontece geograficamente nas sequências de luta corporal, nem nos diferentes blocos da narrativa. Seria então surpreendente esperar boas atuações das três principais atrizes e algo distinto daquilo que é exigido delas em termos emocionais. Basicamente, elas seguem as mesmas variações repetitivas de tranquilidade aparente no início da viagem, desespero frente aos ataques e sofrimentos diante de eventuais alucinações ou traumas. Alguns detalhes mais ricos de suas personalidades jamais são explorados, tais como os ciúmes de Vera em relação à irmã e os muitos medos de Beth em contraste com sua predileção por histórias de terror. Também a partir do segundo ato, acumulam-se as sequências de sadismo e torture porn, nas quais as personagens são perseguidas, atacadas, torturadas, feridas e violentadas. Essa ordem é repetida à exaustão, de tal forma que não leva muito tempo para a violência ser banalizada e o público ficar anestesiado para não mais se chocar com o que vê, apenas se sentir incomodado com a pobreza narrativa do filme. As seguidas cenas de violência nos mesmos moldes tornam o terror surreal mais do que o esperado. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e comente "Muito obrigado".